O jogo está mais acirrado do que você possa imaginar. 2026, presidência. Pode ser que o Bolsonaro realmente tenha um plano B. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Foi divulgado, né, uma matéria, inclusive foi do Globo, sobre esse possível plano B do Bolsonaro. Também vamos falar ainda do Marcel Van Hatten. Meu amigo, a coisa está mais tensa do que você possa imaginar. A gente precisa entender, né, essa escalada de foco na direita que a Polícia Federal está. E isso é preocupante, mas parece que a imprensa não quer encarar isso com a devida responsabilidade. Vamos entender tudo isso? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Hoje, dia 5 de dezembro de 2024, esse é o nosso último editorial do dia. Muito obrigado pela sua confiança. Vamos começar, pessoal. Vamos primeiro falar dos presos do 8 de janeiro. Pois é, o Eduardo Bolsonaro está lá na CEPAC, né? Está na Argentina, aqui em Buenos Aires. Acontece aqui do lado. Acontece que ele andou dando uma pressão no Milei para o Milei ajudar. Como eu disse para vocês, o Milei, ele não é o responsável, mas ele pode ajudar. Mas parece que ele não está dando muita atenção sobre o caso do 8 de janeiro. Então o Eduardo Bolsonaro, né, deu aquela pressionada no Milei. Para mim fez bem, né? Afinal, se é aliado, tem que pedir ajuda. O Eduardo Bolsonaro pressiona o Milei para dar refúgio aos brasileiros. Em discurso na edição argentina da Conferência da Ação Política Conservadora, que é o CEPAC, o deputado Eduardo Bolsonaro pressionou o governo do presidente Javier Milei a dar refúgio aos 61 foragidos da Argentina dos atos de vandalismo em Brasília em 8 de janeiro. Abre aspas para a fala do Eduardo. O protesto foi longe, mas essas pessoas receberam condenações de até 17 anos de prisão. Não estão sendo responsabilizados por quebrar uma mesa ou um vidro. Vieram para a Argentina, mas o juiz Alexandre de Moraes está tentando pegá-los e já destruiu a vida dessas famílias. Eles pediram asilo e foi concedido um asilo provisório. Por quê? Para o permanente, falta um julgamento do CONAR, que é a Comissão Nacional dos Refugiados, dependente do Ministério do Interior, explicou o Eduardo Bolsonaro, citando os nomes, olhando para os ministros da Segurança Patrícia Bullrich e da Defesa Luiz Petri, sentados no auditório. Não foi cirúrgico o Eduardo Bolsonaro. Ele veio, deixou o recado muito claro, olha, vocês aí podem ajudar com isso, né? A concessão de asilo advém do Ministério do Interior, então vocês poderiam ter já concedido o asilo para eles. Abre aspas, continua. Esses brasileiros estão sendo presos, estão com medo. Então, peço ao governo da Argentina que conceda asilo a essas pessoas que não são terroristas. É um apelo que faço. Insistiu, né? O Eduardo Bolsonaro já tinha feito o mesmo pedido à ministra da Segurança durante um programa de televisão no dia anterior. Na terça-feira, o filho do ex-presidente visitou 2 presos em La Plata, a 60 quilômetros de Buenos Aires. O que a gente precisa entender? Olha, o governo argentino sabe, né, do caso do 8 de janeiro. O governo argentino tem total conhecimento. Esse ponto, né, da concessão de asilo vem do governo. Eles poderiam ter dado, né? Extradição depende do judiciário, mas a concessão do asilo vem do executivo. Do judiciário é só a questão da extradição. E aí, abre aspas, precisamos que esses brasileiros consigam um asilo permanente, que depende de um órgão conhecido como CONAR, sob jurisdição do Ministério do Interior. O que nós, como brasileiros, estamos pedindo é que o CONAR antecipe esse julgamento e que acabe com essa confusão. Foi o que pediu o Eduardo Bolsonaro. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, respondeu que recebeu instruções do juiz federal Daniel Rafegas de identificar essas pessoas e que muitas delas estão em liberdade. Outras pediram liminares ou asilo político. Abre aspas. Por enquanto, estamos cumprindo com a ordem judicial de identificação. Em alguns casos, ficam presos, mas em geral são identificados e o juiz lhe concede a liberdade. Enquanto o processo corre, o presidente Javier Milei respeita as ordens jurídicas. Ou seja, a Patrícia Bullrich deu um chega para lá no Eduardo Bolsonaro. Falou, olha, eu não vou adiantar, não vou dar jeitinho brasileiro. Tem uma regra, veio uma ordem do judiciário, eu não vou caçar briga com o judiciário para ajudar os brasileiros. Então ficou muito claro isso, tá? Ficou muito claro essa parte, né, da conversa da Patrícia Bullrich aí, tá bom? Mas aí, ainda falando sobre o Eduardo Bolsonaro, já que a gente mencionou ele, poderia ser ele um plano B?
Pois é, Eduardo Bolsonaro se coloca como plano B para concorrer à presidência em 2026. Matéria é do Globo, eu sempre cito a fonte para vocês. O deputado federal Eduardo Bolsonaro se colocou nessa quarta-feira como um plano B para representar a direita nas eleições presidenciais de 2026, durante a Conferência Conservadora de Ação Política, CEPAC. O parlamentar ressaltou que a primeira opção para concorrer é o seu pai, Jair Bolsonaro, que está inelegível após 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, pessoal, isso gerou muita repercussão. Tem muita gente que acha que não é um bom nome, não é uma boa possibilidade para concorrer em 2026. Que Bolsonaro deveria apostar numa aliança que sai do núcleo duro do bolsonarismo, né? O Eduardo Bolsonaro é da família, leva o sobrenome do pai, é um nome que pode ter uma certa rejeição. Então, a aposta é que Bolsonaro deveria, né, solicitar, apelar para o Tarcísio, que o Tarcísio deveria ser o candidato, né, contra o Lula. Até porque a última pesquisa com a Estia mostrou que o Tarcísio ganharia do Lula de 90%, ou seja, seria uma lavada. Então, tem muita gente que não gosta dessa ideia do Eduardo Bolsonaro ser o candidato. Mas eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você acha que é um bom nome, né? Tendo em vista a oposição que o judiciário vai fazer, porque o judiciário hoje atua como oposição. A oposição que o judiciário vai fazer ao Eduardo Bolsonaro, você acha que é inteligente arriscar nesse sentido? Coloca no comentário, quero saber o seu ponto de vista, tá? Seria um bom plano B? Pois é, não sei. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar é a questão da economia brasileira. E é isso que está fundando o governo Lula, né? A militância e a mídia começou a fingir que está tudo bem, minimizar a alta do dólar, né? E começar a falar que a culpa é do Banco Central, que o dólar está assim, mas na época do Bolsonaro não estava, é porque o Campos Neto atuou. Ou seja, jogou toda a culpa em cima do Campos Neto. Mas olha só, o que o maior banco alemão, né, falou num relatório para os seus clientes. Dá uma olhada a que nível o Brasil chegou. Segundo uma avaliação de um banco alemão, Deutsche Bank, o terceiro mandato do presidente Lula tem cada vez mais a cara do segundo mandato da Dilma Rousseff na economia. Fernando Nakagawa, como é esse contexto, hein? Tainá, olha, esse é um relatório, uma avaliação dura. Foi divulgado esse relatório ontem aos clientes do banco que investem em mercados emergentes. É um relatório anual que avalia as perspectivas dos grandes mercados. E no capítulo destinado ao Brasil, o título é Dilma 3 Reloaded, como Dilma 3, o retorno. Os economistas do Deutsche acham que o governo Lula está tomando uma trajetória muito parecida com aquela do segundo mandato de Dilma, que é o quê? Aumentar os gastos públicos para conquistar o apoio do eleitorado mais pobre. Resultado disso para o Deutsche Bank vai ser mais inflação, uma economia instável, com menos credibilidade, piora das contas públicas, um dólar mais caro e mais juros. Ou seja, é a repetição do que a gente já viu, pelo menos na visão dos economistas do Deutsche Bank, que é o maior banco da Alemanha. A parte econômica já repetiu, né? Então a primeira coisa que eu tenho que dizer é parabéns aos envolvidos, falta de aviso não foi. E parabéns aos economistas da Carta da Democracia. Mas a gente precisa entender o seguinte, que faça então barba, cabelo e bigode. Se a parte econômica do Lula já chama-se Dilma 3, segundo um relatório alemão, que todo o trabalho seja feito. Detona a economia, destrói a economia e vem um impeachment. Então, que venha um impeachment do Lula, porque a economia já está destruída igual na época da Dilma, né? Então, que seja, né, de uma vez por todas, né, feito todo o trabalho de cabelo, bigode e barba, que seja feito também o impeachment do Lula. A economia está, né, destruída. E aí tem gente que fala, ué, mas não estava bombando, né? E vamos falar do Tarcísio. O Tarcísio recuou. Tem muita gente fazendo críticas ao Tarcísio aqui. O Tarcísio levou tanta pedrada, mas tanta pressão da mídia, que ele recuou sobre os militares. O Tarcísio defende ampliar as câmeras em PMs, abre aspas. Estava completamente errado. Fecha aspas. O que acontece, tá? O Tarcísio, assim como o Caiado, ele defendeu, né, o não uso de câmeras de segurança nos policiais militares. Porque isso tira, né, a atuação
coloca o militar em risco, dá, né, detalhes, né, de questões estratégicas da polícia militar que podem chegar na mão do crime organizado. Então Tarcísio defendia o não uso das câmeras. Até que essa semana, um dito cujo jogou um cara de uma ponte. Um policial jogou um cara de uma ponte. E aí a mídia caiu com toda a pressão em cima do Tarcísio, pedindo que o Tarcísio mandasse o Derrite embora. Inclusive, tinha que ser o PT e o PSOL, entrou, né, com uma ação pedindo o impeachment do Derrite. O Tarcísio arregou. Aí eu estava errado, agora eu tenho que colocar câmeras nos policiais. E aí já deu para ver uma diferencinha entre o Tarcísio e o Caiado. O Caiado, na última reunião, falou na cara de todos os ministros do Lula, inclusive o Lewandowski: eu não vou colocar câmera nos meus policiais. Só coloco câmera nos meus policiais depois que os bandidos tiverem câmera. Então, começou uma comparação entre o Tarcísio e o Caiado. O Caiado tá ganhando moral, tá? O Caiado mostrou o segundo nome depois do Tarcísio. O cara que não era conhecido por ninguém. Esse assunto da segurança pública tá ganhando força. E já tem quem diga aí que o Caiado seria o próximo Bukele do Brasil se ele ganhasse. O jogo tá virando um pouquinho, né? E esse recuo do Tarcísio aqui, né? Bola fora, ponto negativo para ele numa questão presidencial. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, disse nessa quinta-feira que estava completamente errado sobre o uso das câmeras corporais por parte dos policiais militares. A declaração foi dada a jornalistas em evento de vistoria das obras do metrô da estação de Santa Clara, na zona oeste de São Paulo, e ocorre após uma série de críticas à corporação, em razão de episódios de violência envolvendo agentes dentro e fora de serviço. Abre aspas. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão. Eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive. Eu estou plenamente convencido de que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial. Vamos não só manter o programa, como também ampliar o programa, disse ele. Ou seja, vão manter as câmeras em policiais e vão aumentar ainda. Durante a campanha eleitoral de 2022, o governador chegou a dizer que acabaria com o acoplamento acoplado às fardas dos policiais. E é por isso que o povo votou nele, né? Ou seja, para resolver o problema da segurança pública e não para recuar quando a mídia vem com pressãozinha. Mas fazer o quê, né? Então tem muita gente criticando nesse sentido. E você, qual é o seu ponto de vista? Acha que o Tarcísio tinha que recuar mesmo? Afinal, o caso foi gravíssimo, né? O caso lá do policial que jogou da ponte. Mas você acha que este caso isolado deveria fazer com que o Tarcísio recuasse, ou o Tarcísio teria que ter se mantido firme nessa questão? Coloca no comentário que eu quero saber, né? Achei interessante, pessoal, que teve um discurso sobre o Marcel Van Hatten. Vocês estão acompanhando com a gente, né, a questão do Marcel Van Hatten, onde o Marcel Van Hatten está sendo indiciado pela Polícia Federal. Eu publiquei para vocês aqui um discurso inflamado do Marcel Van Hatten na Câmara, onde, inclusive, ele falou na cara do diretor da Polícia Federal: ora, se eu estou errado, me prende aqui. Se você não me prender aqui pelo que eu estou falando, e se você acha que é crime, você é um prevaricador. Foi o que disse o Marcel Van Hatten. E a gente vai falar porque o diretor da Polícia Federal reagiu quanto a isso. Mas antes de entrar na matéria, a gente precisa entender um pouquinho disso aqui, né? Olha só. Começa o cumprimento de sentença contra o procurador que chamou o Gilmar Mendes de maior laxante do Brasil. É um cara de Goiás. O tal dos goianos é meio corajoso, né? O procurador do Ministério Público de Goiás, Fernando Alvar da Silva Krebs, vai ter de pagar R$90 mil ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, pelo episódio em que ele chamou o decano da corte de maior laxante do Brasil. Ele solta todo mundo, sobretudo os criminosos, de colarinho branco, afirmou o procurador durante uma entrevista para uma rádio em 2018. Então ele chamou o Gilmar Mendes de maior laxante do Brasil, falou que ele solta muitos bandidos e criminosos e por causa disso foi condenado. Já começou o cumprimento de sentença, tem que pagar R$90 mil para o Gilmar Mendes, né? E aí, teve muita gente que reagiu, né, nos comentários falando, mas ele não mentiu, mas é verdade. Qual é o seu ponto de vista? A mais recente decisão sobre o caso, assinada pelo ministro Nunes Marques do STF. O cara que o Bolsonaro indicou.
O Bolsonaro indicou o Nunes Marques e o Nunes Marques agora deu a última decisão, se tornou definitiva no último dia 31. Com isso, deu-se início ao cumprimento da sentença e foi calculado em ferramenta oficial do Tribunal de Justiça, né, do Distrito Federal e Territórios o valor final a ser pago por Krebs, né? 90 mil doletas por ter chamado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de laxante e ter dito, né, que ele solta todo mundo, sobretudo criminosos de colarinho branco, né? E essa fala do procurador acabou gerando essa indenização. Enquanto isso, como eu disse para vocês, em vez de reduzir, amenizar, tranquilizar o caso, o que aconteceu? O diretor da Polícia Federal, Andrei, abriu outro inquérito contra o Marcel Van Hatten. Com todo o avanço da Polícia Federal contra o Marcel Van Hatten, com todo o avanço do Supremo Tribunal Federal contra o Marcel Van Hatten, hoje eu temo que o Marcel Van Hatten pode acabar tendo seus dias na política contados. Ou se algo pior não acontecer, como foi com o caso Daniel Silveira. O chefe da Polícia Federal pedirá a abertura de inquérito contra Van Hatten por chamá-lo de prevaricador. O ato, como eu disse para vocês, aconteceu na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, onde o Marcel Van Hatten falou: se eu estou cometendo crime, me prenda. E se você não me prender agora, ou você é um prevaricador, ou não tem crime. E o Andrei falou que vai entrar com uma ação contra o Marcel Van Hatten, né? Aliados do Bolsonaro e vários juristas trataram do caso como perseguição política, né, dentro de um Estado democrático de direito. A revista Oeste também tratou o caso. O diretor da PF pedirá inquérito contra Van Hatten por ser chamado de prevaricador. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, decidiu entrar com uma representação contra o deputado Marcel Van Hatten do Novo. O parlamentar chamou Rodrigues de prevaricador durante uma audiência na Câmara dos Deputados na terça-feira. A representação solicita que o órgão investigue se Van Hatten cometeu crime contra a honra. Van Hatten participou de uma audiência na Comissão de Segurança Pública. O evento contou com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Durante o encontro, o deputado questionou o motivo de ter sido indiciado anteriormente pela Polícia Federal por calúnia e difamação. Infelizmente, a mídia não está falando nada sobre isso. O Bolsonaro fez críticas, né? Bolsonaro disse que o diretor da PF se deixou contaminar por questões ideológicas. Ou seja, ele aqui, né, fez uma defesa do Marcel Van Hatten. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nessa quinta-feira que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi contaminado por questões ideológicas e político-partidárias. A declaração foi dada em resposta às falas do diretor na quarta-feira, que afirmou que não existe imunidade absoluta de parlamentares. Então, bom posicionamento do Bolsonaro. E aí, por fim, né, o Jeffrey Chiquini, jurista, penalista, ele fez uma manifestação sobre a fala do Lewandowski, dizendo que os parlamentares não têm imunidade. Acompanhe esse vídeo comigo. Estamos vivendo uma esquizofrenia jurídica no Brasil. Olha só, Lewandowski, que já foi ministro do STF e hoje é ministro da Justiça, afirmou em pronunciamento que parlamentar não tem imunidade se cometer crime contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Acontece que, veja isso, em 2019 o ministro Gilmar Mendes foi relator de um recurso onde ele reafirmou a imunidade dos deputados, a chamada imunidade material. E adivinhe quem votou com ele na segunda turma? O ministro, à época do STF, Lewandowski. Olha só, em 2019, disseram: as declarações, ainda que sejam condenáveis sob o ponto de vista moral e possam ser objeto de responsabilização política, o seu conteúdo está intimamente ligado ao mandato do parlamentar e, portanto, está abrangido pela imunidade. Agora que ele faz parte do sistema, quer que os parlamentares críticos desse sistema sejam perseguidos. E o que diz a Constituição da República? A nossa lei maior diz que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer, isso significa não praticam injúria, calúnia e difamação por suas opiniões na tribuna. Estamos vivendo uma... Isto sim
é um argumento jurídico. Isto sim é um argumento conforme a lei. O resto é balela. O deputado Carlos Jordi escreveu o seguinte: imunidade parlamentar para os amigos, indiciamento por crime contra a honra para os inimigos. Mais um capítulo da democracia relativa do consórcio. E aí ele cita duas matérias. Com deputado de direita, deputados não têm imunidade em crimes contra a honra, diz ministro Lewandowski. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse na terça-feira que a imunidade parlamentar não se estende a crimes contra a honra. Isso é contra um cara de direita. Contra um cara de esquerda, petista, ministro Lewandowski rejeita a queixa-crime de Luciano Hang contra Paulo Pimenta por supostas ofensas. O relator verificou que a conduta atribuída pelo deputado está coberta pela imunidade parlamentar. Na época, o Paulo Pimenta falou que o Luciano Hang é o exemplo da elite, política, exemplo da elite corrupta e hipócrita do Brasil. Então chamou o Luciano Hang de corrupto e de hipócrita. E falou que o Luciano Hang é um ladrão que deve milhões ao povo brasileiro. Mas aí é imunidade parlamentar. Imagina se o Hang fosse de esquerda. Aí não. Vamos lembrar também, outro caso emblemático, que eu sempre lembro para vocês, do Quaquá que chamou o Nicolas de viadinho. Ninguém foi indiciado. Nem por homofobia, nem por calúnia, nem por injúria, nem por difamação. Vamos lembrar que o Janones também chamou o Nicolas de viadinho. Também ninguém foi denunciado. Ninguém. Então, dá só uma impressão, nada demais, de que tem alguma coisa errada nessa história. Você concorda? Coloca no comentário, tá bom? Pessoal, obrigado por quem ficou até o final. Quem gostou, deixa no comentário. Quem não fez o download ainda do livro Segredos Milionários e Leilões, quer ganhar dinheiro com leilão de imóveis, faz o download do livro aí que tá muito bom, tá bom? E amanhã a gente volta com mais um editorial com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.